É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo para vocês. Essa semana eu postei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas e falei que eu ia responder aqui no YouTube, porque aqui eu consigo responder de forma um pouco mais completa para vocês e não só em 15 segundos como lá no Instagram. Então, se você não me segue, eu frequentemente passo muito conteúdo lá pelo Instagram, respondo muita gente por lá. Então, o link vai estar aqui embaixo, é só me seguir lá direto pelo Instagram para você ter acesso mais rápido, de repente, a alguma dúvida que você tiver. É isso aí, vamos lá direto para o vídeo. Eu vou responder aqui agora algumas perguntas para vocês. Então é isso aí, vou colocar aqui em cima agora o print da pergunta e vamos lá. Primeira pergunta é: alguns produtos ficaram out of stock na Amazon sem vender nenhuma unidade. O que pode estar acontecendo? Bom, na verdade, assim, quando você envia os produtos para a Amazon, muitas coisas podem acontecer. A Amazon, durante o recebimento, ela pode estar transferindo esse produto para outro warehouse dentro da Amazon, ela pode estar processando esses produtos dentro da Amazon. Então, a realidade é, você precisa esperar durante pelo menos 30 dias, que é o limite que a Amazon nos dá para que a gente tenha a certeza de que se o produto chegou na quantidade correta ou não, se faltou algum produto ou se de repente tem produtos a mais, que também eventualmente acontece. Você pode até enviar solicitações para a Amazon questionando antes desses 30 dias, mas via de regra a Amazon vai te responder um template dizendo que você tem que aguardar os 30 dias para aí sim subir um caso para a gente tentar entender o que aconteceu. Mas, como eu disse, várias coisas podem estar acontecendo. Pode ter transferência de warehouse, pode estar processando dentro do warehouse, pode ter efetivamente perdido esse material. E se depois desses 30 dias esse material realmente não aparecer, você tem a opção de fazer o questionamento direto lá dentro do shipping, lá dentro do seu Seller Central, ou mesmo fazer via abertura de case, solicitando para que a Amazon investigue o que aconteceu. Bom, é isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Como ter certeza de que o produto não tem exclusividade para vender via Amazon FBA, de acordo com o Keepa gratuito. Faz muito tempo que eu não olho o Keepa gratuito. Eu não tenho certeza se o Keepa gratuito ele tem aquela informação embaixo ali com o número de vendedores, mas é o que eu sempre digo. Se você não puder pelo menos pagar pelo Keepa, o Keepa é o software dos mais baratos que tem, você vai pagar ali $15 por mês, se você, por exemplo, fizer o plano anual deles. Então você não vai ter grandes complicações de pagamento se você tiver pelo menos o Keepa. Pelo Keepa você consegue avaliar ali o número de vendedores que você tem no último gráfico lá embaixo. Aquele número de ofertas, se você via de regra olhar pelo período todo do produto ou por um ano pelo menos, você consegue ver qual que é o histórico de vendas por vendedores, né? Quantos vendedores efetivamente participaram daquele listing. Se você vê que no histórico sempre tem um, dois vendedores, possivelmente esse é um produto que tem ou exclusividade ou ele é um private label, então não é um produto que eu aconselharia entrar. Via de regra, se você tem um produto onde tinha vários vendedores, de repente tem uma queda brusca para baixo, pode ter sido, por exemplo, um IP que aqueles vendedores tomaram e por isso saíram tantas ofertas de uma vez. Eu tenho um vídeo aqui no meu YouTube, aqui no meu canal, falando sobre como analisar o gráfico do YouTube, é mais de 1 hora de vídeo, vale a pena você dar ali uma consultada para você entender um pouco melhor sobre o gráfico Keepa. Ok? Então vamos lá para a próxima pergunta. Essa daqui é uma pergunta que se repete, eu vou colocar aqui alguns prints para vocês. Quando que eu vou lançar a nova turma para o curso, para o vendedor Pro, focado 100% em wholesale? A nova turma deve acontecer por volta de final de maio, começo de junho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você se inscrever na lista de espera, porque para essa próxima abertura de vagas nós já vamos estar com o preço corrigido, conforme eu venho falando já há alguns meses para vocês. Então, como o preço vai estar corrigido durante o dia de lançamento, durante o dia de abertura de vagas, eu vou colocar um preço especial somente naquele dia. Então, se as vagas forem preenchidas todas naquele dia, nós não vamos mais abrir novas vagas no decorrer da semana como a gente tem feito. Mas fica de olho, por isso que se inscreve na lista de espera para você de repente pegar o preço oferecido com desconto, ok? Então vamos lá para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta bem recorrente que muita gente me faz tanto com relação aqui ao UK quanto com relação aos Estados Unidos e Canadá. Se vale a pena exportar produto brasileiro
para o UK ou para os Estados Unidos ou Canadá. Aqui no UK especificamente, para responder essa pergunta, você só tem que tomar cuidado com algumas restrições de produtos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitos produtos brasileiros que aqui no UK não podem ser vendidos. Então tem algumas restrições de produtos que você tem que ficar atento. Caso contrário, fora isso, você não tem nenhum impedimento de fazer isso. Tem pessoas, inclusive, lá no meu curso que fazem isso com produto brasileiro. O que você tem que tomar cuidado se o produto não tiver lançado ainda na Amazon, você não tem como pesquisar a demanda. Se for um produto muito exclusivo brasileiro, você vai ficar 100% focado no mercado brasileiro, que não é um grande volume onde tem num país, por exemplo, não importa se é nos Estados Unidos ou aqui no Reino Unido ou na Europa em geral. A venda pode acontecer, sem dúvida nenhuma que pode, mas se não tiver nenhum produto similar para você buscar alguma situação de avaliar qual é a demanda desse tipo de produto, pode ser um desafio um pouco maior para você acertar em quanto comprar. E de repente, se a compra for pequena, você pode acabar tendo um custo maior de shipping unitariamente, que vai encarecer o produto e de repente inviabilizar a venda. Busque opções de repente de distribuidores dentro do próprio país, que pode de repente te fazer o faturamento num menor volume, para você testar o produto e aí de repente num segundo passo aí sim importar direto se for o seu caso. Ok? Então vamos lá para mais uma das perguntas. Para quem mora no Brasil, tem algum redirecionador aqui no UK para que você possa trabalhar mesmo do Brasil? A verdade é que esse negócio Amazon, eu apesar de estar aqui dentro do UK, muita gente sabe disso, eu repito isso com muita frequência, eu opero aqui dentro do UK via Prep Centers, que são esses centros de preparação onde recebem as minhas compras dos meus distribuidores, preparam e enviam isso para a Amazon. Então, eu mesmo estando aqui dentro do UK, eu não opero os meus produtos propriamente. Quem opera é uma empresa. Então, esse tipo de modelo de negócio, ele pode ser o que a gente chama de portable. Você pode ir para estar em qualquer lugar do mundo e continuar operando o seu negócio, tanto aqui na Europa, no UK, ou quanto nos Estados Unidos e Canadá. É perfeitamente possível. Avalia bem, eu tenho mais uma vez um vídeo aqui no YouTube falando sobre Prep Centers. Eu estou tentando acertar com um dos Prep Centers, que é um Prep Center muito forte aqui no UK, para ver se eu consigo de repente gravar um vídeo lá dentro deles e conseguir talvez alguma negociação especial para vocês aqui do canal. Se eu conseguir isso, eu vou trazer muito em breve para vocês, mas tem várias opções. Dá um Google de repente em Prep Center UK ou se for o seu caso nos Estados Unidos, você vai ver várias opções, avalia cada um deles e escolhe o que for melhor para o seu modelo de negócio. Ok? Vamos lá então. Se vale a pena testar produtos chineses no mercado europeu. Vale a pena sem dúvida. Agora, para o wholesale, eu não indico muito você fazer wholesale via Alibaba ou mercado chinês em geral. Eu diria que comprar dentro da própria Europa, você teria muito mais, como é que eu posso dizer, talvez opções mais assertivas de produto e evitar problemas até com a própria Amazon. Então, eu indicaria fazer o wholesale diretamente por aqui. Agora, a gente usa muito o mercado chinês, principalmente. Eu, particularmente, faço alguns private labels via mercado chinês. E aí sim com private label e não como wholesale. Se você quiser ter a sua marca própria, estampar a sua marca, fazer o lançamento de um produto com a sua própria marca, aí sim o mercado chinês, de repente, pode ser uma boa opção. Mas sabendo separar bem esses modelos de negócio do private label, do wholesale, com certeza o mercado chinês pode te ajudar. Mas se você quer se manter dentro do seu espaço, dentro da Europa, por exemplo, onde você vai ter muito menos dificuldade com relação à importação de produtos, impostos e tudo que envolve uma importação e exportação, se mantenha no mercado interno, aprenda sobre esse negócio e depois comece a expandir para outros mercados, sem sombra de dúvida. Então aqui uma outra pergunta que é sobre banco. Tentando abrir uma conta business no banco digital no UK, porém pedem comprovante de endereço. Eu moro em Lisboa. O que acontece? Se você mora fora do UK ou fora dos Estados Unidos, fora do marketplace onde você quer operar, e você vai abrir uma conta bancária business, você vai usar a sua empresa, o seu negócio para abrir essa conta bancária.
Então, quando ele te pedir um comprovante de residência, por exemplo, você vai ter que usar um comprovante de residência do seu negócio e não seu pessoal. Na verdade, tem as duas situações. Se você tiver, quando você está preenchendo, ele vai te pedir os comprovantes do seu negócio e o comprovante como pessoa física também. O comprovante de pessoa física pode ser o seu comprovante de endereço de Portugal, por exemplo, nesse caso. Agora, o comprovante da empresa, especificamente, tem que ser algum comprovante que esteja dentro do país. Então, você pode fazer, de repente, pegar uma carta que veio do governo referente à sua empresa e aquele headline da carta você pode tentar usar via banco. Alguns bancos aceitam, outros não. Eu tenho visto pessoas conseguindo abrir via TransferWise de uma maneira de repente um pouco mais simples e outros bancos de repente pedem mais comprovações. Desses bancos online que eu conheço, o TransferWise e o Payoneer ainda são as melhores opções, o TransferWise com menos taxas do que o Payoneer um pouco mais caro, mas ambos têm algumas taxas de abertura que você tem que ficar de olho. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada nas duas opções e avaliar qual delas é melhor para você, mas qualquer uma das duas é possível. Só toma cuidado com relação a banco digital, porque a Amazon ela tem restringido algumas coisas ultimamente. Então, se o banco digital não tiver autorizado dentro da plataforma da Amazon, você não vai conseguir usar. Aqui no UK, por exemplo, a gente tem alguns bancos online como Starling ou Tide, que a Amazon tem dificultado um pouco mais esse pessoal para abrir conta com esses bancos. Mas, de toda forma, existem ainda algumas opções. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Então, aqui mais uma pergunta sobre mais de uma conta, né? Eu e a minha esposa podemos ter contas separadas na Amazon morando na mesma casa? Podem, não tem problema nenhum com relação a isso. Você pode ter uma conta em nome, de repente, numa empresa em nome dela, uma outra conta numa empresa em nome seu, ou mesmo que seja pessoa física, não há problema nenhum. O e-mail tem que ser diferente, os dados bancários, obviamente, também diferente. É possível. Você só tem que tomar alguns cuidados para não listar o mesmo produto na Amazon, nas duas contas. Existem algumas restrições que a Amazon impõe. Dá uma lida lá nos termos de serviço da Amazon. E eu gosto de fazer, apesar da Amazon responder que você não precisa disso, eu gosto de um excesso de precaução e abrir um case lá na Amazon dizendo que você vai abrir um novo negócio e por isso você precisa de uma nova conta da Amazon, só por talvez excesso de precaução, como eu disse, mas necessidade efetivamente você não tem de fazer isso, ok? De toda forma, essa situação de abertura de várias contas, ela é meio que um mito para muita gente, porque em alguns casos, se a Amazon bloqueia uma das contas e tiver algum vínculo, algum tipo de vínculo, como o próprio IP que você está conectando os dois computadores, pode acabar bloqueando a segunda conta também. Então não é porque você tem duas contas que a Amazon não vai bloquear. Existem alguns bloqueios que se você acabar cometendo de repente o erro de listar um produto que é proibido, por exemplo, aqui no UK, por exemplo, produtos de medicamentos prescritos, você não pode listar se você não for uma farmácia com todos os seus documentos. Se você listar um produto desse, você pode ter a sua conta em risco, por exemplo. Excesso de problemas como nesse sentido pode ligar o cancelamento da sua conta. Numa situação como essa, dificilmente a Amazon vai bloquear as duas contas. Mas, por exemplo, se você estiver fazendo um dropshipping e a Amazon bloquear uma das contas por esse motivo, ela seguramente vai transferir, vai bloquear outra conta também, porque a conexão é feita sempre do mesmo local, então não adianta você separar. Se você estiver fazendo as coisas certinhas, sim, eu até inclusive aconselho você ter mais de uma conta. Eu mesmo tenho três, duas operando na Europa e uma nos Estados Unidos, e nunca tive nenhum problema com relação a isso. Basta você operar dentro dos termos de serviço da Amazon que você está ok. Pergunta interessante, eu consigo iniciar a minha loja na Amazon Europa sem empresa igual na Amazon Estados Unidos? Perfeitamente ok. Eu, particularmente, não indico. Eu sempre indico, vocês já me ouviram falando aqui, se você vai operar como negócio, abra uma empresa e opera como negócio. Mesmo que for via retail arbitragem, online arbitragem, ou mesmo drop, qualquer operação, qualquer modelo de negócio. Você vai comercializar um produto, abre uma empresa, faz através de uma empresa, te traz muito mais segurança, inclusive para você como pessoa física. Agora, se você realmente quer fazer como pessoa física, é possível fazer sem problema nenhum. Você abre em nome pessoal,
com todos os seus documentos pessoais e pode começar a operar já no dia seguinte. Essa é uma pergunta bem interessante. Tem algo estranho procurando produto no wholesale e quando vejo a Amazon está mais barato do que você paga no wholesale. Se você está seguindo da forma correta, e lá no curso eu ensino como você achar os wholesales da forma correta, esse tipo de situação é uma situação que costuma acontecer, mas se você acha o wholesale correto, você ainda assim vai encontrar bons produtos nesse wholesale. Tem muitas oportunidades boas. Existem muitas situações onde acontece exatamente isso. Na Amazon está sendo vendido por mais barato do que é vendido fora, via wholesale. O que vocês têm que entender é o mercado de distribuição, como funciona a distribuição do fabricante até o consumidor final. Isso é importante vocês entenderem. Se esse distribuidor está mais para o fim dessa linha até chegar ao consumidor final, possivelmente você vai estar pagando mais caro. E sempre tenha em mente, esses distribuidores, ou a grande maioria desses distribuidores, eles estão preparados para atender o mercado físico, que é a maior percentual. Hoje, por mais que a Amazon seja gigante, o volume de venda seja muito grande, ainda assim, a grande maioria desses fabricantes e dos próprios wholesalers, eles são focados no mercado tradicional, no mercado físico, que ainda hoje representa mais de 90% de todo o retail. Então, ainda o mercado online, apesar desse grande volume, ainda é muito pequeno. A tendência é que cresça ainda mais e, de repente, lá para frente, a gente vai ter distribuidores mais preparados para atender o mercado online. Mas, por hoje, se foca em seguir o caminho da forma correta que você acha bons produtos, sem dúvida nenhuma. Então, como cadastrar um pack com vários produtos, né? Mesmo que você não seja o dono da marca. Se você vai fazer um pack novo que não esteja cadastrado na Amazon, você tem que ir na GS1, comprar um código de barra para aquele pack e fazer esse cadastro dentro da Amazon, sempre através do GS1. Em alguns casos, a gente faz packs novos do pack que vem da fábrica. Por exemplo, na Amazon existe um pack de um determinado produto de 2, por exemplo, ou mesmo um pacote unitário. E você recebe do seu distribuidor um pack de 6, por exemplo, e você quer cadastrar o pack de 6. Para o seu distribuidor fabricar aquele pack de 6, ele precisou de um código de barra para aquele pack de 6. Então, aquele pack de 6 com aquele código de barra, você pode usar exatamente ele e lançar o produto pack de 6 na Amazon. Agora, se você vai lançar um pack diferente do que vem do seu distribuidor e diferente do aquilo que já tem na Amazon, aí sim você precisa comprar um código de barra novo e fazer todo o listing do zero. Aqui mais uma pergunta. Oi, Luiz, explica sobre invoice para business customers. A Amazon, de uns tempos para cá, ela colocou mais uma métrica que a gente tem que estar dentro. E essa métrica você tem que, para pelo menos 95% das suas vendas B2B, ou seja, todas as vendas que você faz para outras empresas dentro da Amazon, você deve obrigatoriamente subir a invoice lá dentro do Seller Central. Então você tem duas opções de fazer isso. Ou você se cadastra lá dentro do Seller Central para a Amazon fazer isso para você, ou você tem que entrar em todas as suas vendas de business e você manualmente subir essas invoices. Você pode procurar um template no próprio Google, só toma cuidado aqui no UK ou na Europa em geral especificamente, se você for registrado VAT, é um modelo de invoice, se você não for registrado VAT é outro modelo de invoice. Nos Estados Unidos é um pouco mais simples, que é um invoice só. Mas você precisa estar dentro dessa métrica de 95%. Se você for lá no Manage Orders, lá dentro do seu Seller Central, você tem ali na lateral esquerda um filtro para você olhar só suas orders business. Então você pode filtrar todos os dias as suas ordens que foram só para business e fazer o Manage Invoice ali na lateral direita e subir essas invoices lá dentro do Seller Central para o seu cliente poder fazer o download lá na frente. Então, essa é a nova regra da Amazon. Na verdade, não é nem tão nova assim, mas é a última alteração que a Amazon fez com relação às métricas. Como encontrar um Prep Center seguro aqui no UK? Tanto aqui no UK, na Europa ou na América do Norte, o processo é o mesmo. Mais uma vez, eu tenho um vídeo aqui falando sobre Prep Center aqui no canal, dá uma olhada lá. Mas você tem que avaliar várias situações do Prep Center. O endereço onde ele está, principalmente se for nos Estados Unidos, um país muito grande, isso pode ter pode afetar diretamente o custo de frete que você vai ter dos seus distribuidores. Você tem que olhar
qual que é a velocidade que esse distribuidor prepara esses produtos e envia para a Amazon. Isso é fluxo de caixa, quanto mais rápido for, mais vai te auxiliar no seu fluxo de caixa. Você tem que olhar a confiabilidade desse prep center. Muitos desses prep centers são vendedores da Amazon, então procura descobrir qual que é a loja da Amazon desse prep center para você não, ou pelo menos manter o track, né, para ver se eles não começam a pegar os seus produtos para vender na Amazon, né, contactar os seus distribuidores diretamente. Mas fazendo todas essas avaliações, procura no Google Reviews, no Facebook Reviews, existem várias formas de você poder checar e ter certeza que aquele prep é confiável. Uma vez feito isso, escolhe o prep e começa a testar. Se for ruim, infelizmente vai ter que trocar, mas é importante começar. E aí começa a testar devagar e vai aumentando o volume com esse prep center à medida que você vai adquirindo mais confiança. Então vamos lá para mais uma pergunta. Essa é uma pergunta do Repricer que eu indico, né? Como programar o Repricer do curso de forma correta? Parece simples, acho que tem algo errado. Eu vou gravar um vídeo para vocês sobre esse Repricer, ensinando como fazer toda a programação dentro desse Repricer. Ele é bem simples, é um Repricer que eu gosto muito porque ele tem estratégias vinculadas a algoritmo, não é aquelas estratégias duras onde você só compete pelo buy box, ou compete pelo menor preço, ou baixa 1 centavo. Ele tem algumas estratégias que trabalham via algoritmo, via inteligência artificial. Então, com isso, você consegue trazer a sua lucratividade um pouco maior para qualquer produto que você esteja vinculado com ele. Mas ele tem algumas situações que você precisa subir os preços lá. Eu vou mostrar nesse vídeo como fazer. Mas não tem muito segredo. Você informando os seus preços lá dentro desse Repricer, o seu preço mínimo, o seu preço máximo, o seu ponto de equilíbrio e o preço de custo, você tem duas opções. Ou você faz isso manualmente, ou você informa o seu preço de custo ou break-even e dali pede para que ele faça o cálculo automatizado. Ele tem as duas opções. Eu vou tentar gravar um vídeo um pouco mais completo mostrando essas duas opções para vocês. Mas dentro do próprio Repricer também tem alguns vídeos ensinando como fazer. Ele é super simples, é o Repricer que eu indico. Eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os softwares que eu uso no meu negócio, para vocês darem uma olhada. Alguns têm desconto, alguns têm trial, né? Por exemplo, o Sellerboard tem um trial de 60 dias, o próprio Profit Protector Pro, que é esse Repricer que eu uso, também tem trial. Então eu vou deixar os links todos aqui embaixo para vocês darem uma olhada neles. Então vamos lá, continuando, mais uma pergunta um pouco similar. Se ter o meu nome em duas empresas me trará problema? Então, mais uma vez, se você estiver seguindo os termos de serviço da Amazon, não vai te trazer problema nenhum. Dependendo do modelo de negócio que você está seguindo e do tipo de bloqueio que você possa ter em uma das contas, sim, esse tipo de situação pode levar você a ter um bloqueio na sua outra conta, mesmo que seja por empresas diferentes. Agora, se for um tipo de bloqueio mais simples, mais uma vez, não vai ter nenhum problema. Se você estiver seguindo as regras, mas acabou cometendo um erro dentro daqueles, por exemplo, listou um produto que você é proibido de vender e acabou tendo uma penalidade ali por causa disso, possivelmente você não vai ter algum tipo de bloqueio na sua outra conta. Você pode ter dentro do mesmo endereço, usando e-mails diferentes, contas bancárias diferentes, 2, 3 empresas e todas essas empresas vendendo na Amazon sem problema algum. O ideal é que você tenha endereços diferentes, utilizando bancos diferentes, obviamente, endereços de e-mails diferentes, absolutamente tudo diferente, para que realmente você possa caracterizar negócios diferentes. Então, de repente, em uma das empresas usa um endereço dessas empresas onde oferecem só endereços, tipo Regos, ou o próprio contador, a maioria dos contadores oferece endereço para a empresa, e aí sim contrata endereços de e-mails também diferentes, e tenta separar o máximo possível esses business. Dessa forma você vai ter, eu diria que talvez você mitiga cada vez mais esses riscos, ok? Então vamos lá aqui para a próxima. Aqui talvez eu acho que um pouco mais relacionada com relação à arbitragem em geral, ou mesmo drop. Vou colocar aqui o print, como comprar em sites que não permitem compra fora dos Estados Unidos ou do UK.
Então, assim, se você está utilizando, mora no Brasil, por exemplo, e está fazendo arbitragem ou drop, você vai ter que ter uma conta bancária dentro do próprio país, como, por exemplo, o Payoneer ou TransferWise, e aí você registrar essa conta bancária para fazer essas compras. Endereço, você vai ter que registrar um endereço dentro do país mais uma vez para você poder ter acesso a isso. Então, por isso que eu sempre insisto em você fazer via empresa. Se você registrar uma empresa nos Estados Unidos ou aqui no UK, estando em qualquer lugar, você vai, após essa empresa, registrar uma conta bancária, mais uma vez TransferWise, Payoneer, e aí dessa conta bancária você vai fazer essas compras nesses distribuidores, na verdade não são distribuidores, né? São lojas, porque se for distribuidor propriamente, você pode comprar até com seu cartão do Brasil, sem problema nenhum. Agora, se for loja de retail, muitas delas acabam restringindo as compras com cartões de crédito de fora do país. Isso para evitar fraudes e esse tipo de situação. Ok? Mas essa é uma das formas de você poder minimizar esse tipo de problema. Então, mais uma outra pergunta, vou deixar o link aqui de novo. Consigo conectar o Kipa e o Tactical em conta individual? Na verdade, a conta individual você não consegue conectar nenhum software. Para você conectar software, você precisa ter a conta profissional. Qualquer software que seja. Na conta individual, apesar de você não ter a mensalidade, mas a Amazon ela te coloca várias restrições nessa conta. Dentre elas a conexão de softwares. Então você precisa fazer o upgrade para a conta profissional para aí sim poder conectar os softwares. E aqui uma pergunta bem interessante. Comecei a vender na Amazon, mas está muito parada as vendas, né, pelo que eu entendi aqui. Está com as vendas muito baixas. Possivelmente aqui foi a escolha errada de produtos. E aí tem que tomar um pouco de cuidado com o que se fala na internet. Às vezes as pessoas mostram na internet: olha aqui, comprei esse produto que vai me dar $20 de lucro. Mas ok, $20 de lucro, $10, $5 que seja. Esse produto vende? É a pergunta mais importante que tem que ser feita. Não adianta você ter $20 de produto num produto que não vende. Então, o que você precisa fazer é aprender a ler o gráfico do Kipa, aprender a ler as estimativas de vendas dos produtos via software, por exemplo, Helium 10, como eu uso, ou Django Scout, ou qualquer outro software que estima vendas, pode ser até o próprio Azinzen. Uma vez que você aprendeu a ler o Kipa, aprendeu a ler as estimativas de venda, você tem menos chance de escolher o produto errado que vai ficar encalhado como esse. A Amazon ela tem um volume gigante, mas não é qualquer produto que vende, você precisa saber escolher o produto certo. Dá uma olhada em alguns vídeos que eu tenho aqui no próprio YouTube, que você vai conseguir ter uma ideia um pouco melhor de como fazer essa análise no Kipa, de como entender um pouco melhor essas estimativas de vendas, acho que vai te ajudar. E essa daqui, eu vou pegar essa daqui como a última pergunta, uma pergunta até bem complexa de se explicar. Como que funcionam as métricas de desempenho da loja para você poder ganhar mais buy box? Então, aqui, para você entender um pouco mais sobre isso, você precisa ir ali no Account Health dentro do seu Seller Central e entender bem como é que funcionam aquelas métricas. Quanto mais feedbacks você tiver, menos reclamação, menos problemas lá no Voice of the Customer dentro do seu Account Health, mais estoque você tiver, quanto mais dentro dessas métricas todas a sua loja tiver, maior a possibilidade de você conquistar o Buy Box. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, o Buy Box ele também é oferecido para empresas ou para lojas que tenham acabado de iniciar na Amazon, senão nunca ninguém conseguiria sair do lugar. O que você vai precisar tomar um pouco mais de cuidado é ter preços sempre competitivos, porque pensa o seguinte, se coloca no lugar do consumidor e o que o algoritmo da Amazon faz é tentar facilitar a decisão de compra do consumidor. Ele tenta entender qual é a decisão de compra e facilitar isso para o consumidor. Então se coloca no lugar do consumidor. Se você vai comprar de uma loja, vai entrar numa loja online e é mais ou menos como a Amazon faz. Ela vai mostrar várias ofertas para o consumidor e esse consumidor tem que escolher dentre elas. Qual você escolheria? Um vendedor que tem 200 reviews, 5 estrelas, ou um consumidor que tem 1, 2 ou 10 reviews, 4 estrelas, por exemplo? A tendência é que a gente opte pelos vendedores com melhores reviews. Então, o que o algoritmo da Amazon faz é exatamente isso. Então, ele vai dar mais o buy box para quem tem mais volume de estoque
porque a Amazon entende mais uma vez que aquele vendedor tem capacidade de atender melhor o mercado. Ela vai dar mais buy box para aquele vendedor que tem menos histórico de devolução, para aquele vendedor que tem mais histórico de preços competitivos. Mais uma vez, similar ao que eu respondi anterior, não adianta você listar o produto pelo que você quer vender o produto, você tem que listar pelo preço que ele efetivamente vende e por um preço competitivo. Então, a Amazon entendendo tudo isso, ela vai poder compartilhar mais ou menos o buy box com você. Então é isso, pessoal. Aqui eu respondi algumas das perguntas que eu recebi lá. Espero poder ter ajudado mais vocês com essas dificuldades. E mais uma vez, me segue lá no Instagram, não esquece de avaliar o vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, ou mesmo para quem está iniciando nessa jornada de vender na Amazon. E deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas. De repente eu gravo mais um outro vídeo para vocês, sanando mais algumas dúvidas de vocês. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e boas vendas para todo mundo.